Olá, boa noite, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa semana da LGPD na prática, esse treinamento mega imersivo aqui em prática de LGPD, que eu tenho o prazer de compartilhar aqui com vocês. Estou muito feliz com a audiência, né, nessa nossa jornada, nesse nosso treinamento, nessa nossa imersão em LGPD. Já era um projeto antigo meu, né, fazer essa semana de LGPD na prática, mas por questões outras, né, a gente acabou não conseguindo fazer no ano passado, então decidimos que desse ano não ia passar e hoje estamos aqui com vocês. Hoje é terça-feira, a gente vai dar início então a essa nossa super jornada de LGPD na prática. Terminamos então na quinta-feira e é muito importante que vocês acompanhem todas as aulas, tá? Do início ao fim. Por quê? Porque esse treinamento que eu vou dar aqui para vocês, ele é na verdade um roteiro, né? Um passo a passo de tudo que você precisa fazer desde o momento em que aquele cliente te chama para fazer um orçamento. Então é isso que eu quero ensinar para vocês, é a prática mesmo, é a mão na massa. Então se você espera teoria hoje, amanhã e quinta-feira, não vai acontecer, o nosso treinamento é sobre prática. A gente traz alguns pontos aqui relacionados à lei, porque precisamos contextualizar, mas o treinamento é mão na massa mesmo. O que eu vou pedir para vocês? Quem quiser anotar, pode ficar bem à vontade, mas eu vou disponibilizar o material, tá? Hoje vocês não vão receber nenhum material na tela, eu vou me guiar aqui pelo meu script para passar as informações para vocês, mas amanhã, no e-mail de vocês vão receber no e-mail, no grupo do WhatsApp, o material, tá? A nossa apostila aqui com todas as informações mais detalhadas a respeito da aula de hoje. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, que eu acho super importante, eu sempre falo, né, para quem já foi meu aluno, enfim, já sabe que eu sempre falo sobre a nossa pastinha, né, o que é essa pastinha? Essa pastinha é, na verdade, um compilado, né, das informações que a gente vai ter dentro do programa de governança em privacidade e proteção de dados. Muitos documentos precisam ser assinados, então a gente precisa ter, sim, tá, um documento físico, né, numa eventual fiscalização da autoridade, a gente tem que ter tanto no ambiente físico, por garantia, como no digital, tá? É uma recomendação que eu dou para vocês. Antes da gente começar a falar mesmo da prática, da parte prática da LGPD, eu preciso falar sobre 6 segredos do sucesso do programa de adequação, né? Que o programa de adequação é o nosso famoso programa de governança em privacidade e proteção de dados. Gente, eu tô um pouco confusa porque tem mais de uma tela que eu não tô sabendo direito para onde olhar, tá? Então, se de repente eu começar a olhar para um lado, olhar para o outro aqui, porque eu tô um pouco perdida, daqui a pouco eu já vou me ambientar melhor aqui com os equipamentos, tá? Então, a gente vai começar pelos 6 segredos do programa efetivo em privacidade e proteção de dados. O primeiro segredo é que não existe implementação na prática da Lei Geral de Proteção de Dados sem o completo domínio da teoria. Hoje, nós não vamos falar de teoria, né? Pressupõe-se que quem esteja aqui hoje para esse treinamento já tenha esse domínio, né, da parte teórica da Lei Geral de Proteção de Dados. Quem não tiver, não tem problema, tá? Vai ter um pouco mais de dificuldade para entender alguns conceitos, para entender algumas especificidades da lei, mas você pode depois buscar, né, a teoria ainda. Inclusive, a gente pode te ajudar também nessa jornada, né, da parte teórica. Mas aqui, hoje, amanhã e quinta-feira, a gente vai falar só sobre prática da nossa LGPD, certo? O segundo segredo é sobre a multidisciplinaridade da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós sabemos que a LGPD é uma legislação, né? Quando a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, por óbvio, né, que a gente tem aí que é uma lei, né, mais trabalhada hipoteticamente pelos colegas advogados, por nós advogados, tá? Contudo, gente, ela é uma lei que exige especificidades técnicas e de segurança da informação. Então, para que você tenha um programa efetivo, né, para que você tenha um programa que realmente reflita as operações de tratamento de dados pessoais que a empresa realiza, você precisa transformar o seu programa em uma jornada multidisciplinar. O que é uma jornada multidisciplinar? Compreender que não vai ser somente o advogado que vai implementar a lei, que não vai ser somente a área de TI e tampouco
somente a área de segurança da informação. É preciso que esses 3 profissionais, no mínimo, eu digo esses 3 profissionais no mínimo, porque existem outras áreas, como compliance, por exemplo, que é super importante, né, dentro de um programa de adequação, tá? Mas esses 3 profissionais são, o que eu sempre digo, o comitê tem que ser composto por, no mínimo, esses 3 profissionais para que a gente tenha um programa realmente efetivo, certo? Terceiro ponto. A gente não vai conseguir ter um programa efetivo se nós não realizarmos uma etapa preparatória, que aqui eu chamo de plano de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês forem pegar lá no guia orientativo do governo federal, vocês vão ver que eles falam, tem uma parte, até que depois eu vou disponibilizar ali para vocês, que você pode criar etapas para atingir, né, a conformidade. E essas etapas a gente pode fazer por meio de um projeto. O que é esse projeto? É o que a gente chama aqui de plano de adequação à lei, que é uma etapa preparatória onde a gente faz o levantamento de todas as informações para que depois haja a execução, né, dessas medidas que foram identificadas dentro desse plano de adequação, lá na fase da implementação do programa de governança em privacidade e proteção de dados. Tudo isso vai ficar muito claro no decorrer da aula, vocês vão compreender com bastante clareza e segurança, tá? A gente faz essa distinção entre o programa, que é um momento de execução das medidas, como eu falei, e que nunca vai ser estático, ele sempre vai estar em movimento, porque sempre que ocorrer alteração, né, nas operações de tratamento de dados que a empresa está realizando, esse programa ele precisa estar em movimento. Diferente do plano, que a gente vai fazer o levantamento das informações iniciais para depois implementar essas medidas, o plano ele termina, né? O plano de adequação LGPD, ele termina lá na fase do plano de ação, que é onde você elege as prioridades, né, para a execução das medidas lá dentro agora do próximo passo, que vai ser o programa de governança. E ali você vai eleger as prioridades, mas ali chegou no fim do plano de ação, você já sabe o que precisa ser feito, e aí você vai implementar essas medidas, vai executar essas medidas lá dentro do programa. E o programa ele vai estar sempre em movimento, tá? Como eu falei, sempre que houver uma alteração nas informações, aí a gente vai ter uma alteração no programa. Perfeito? Um outro ponto, a gente tá no 3, agora é o número 4, tá? A adequação à lei, ela sempre, gente, sempre vai ocorrer de acordo com o caso concreto. Então, assim, a empresa A, ela vai fazer a adequação de acordo com a realidade das operações de tratamento de dados que ela possui, né? A empresa B vai fazer de acordo com o fluxo de dados que ela tem, né? Com a gama de informações pessoais que ela manipula. Então, assim, sempre a gente tem que observar a realidade das operações de tratamento de dados que a empresa está realizando, tá? Então, não existe uma receita que seja aplicável a todas as empresas de forma idêntica, tá? Porque cada empresa possui uma realidade, como eu falei. Então, sempre a gente vai ter que fazer uma análise do caso concreto. Não existe outra forma. A gente precisa compreender, como eu falei lá no início, a teoria, tá? Para depois a gente poder implementar na prática, porque muito é interpretação, certo? Um quinto ponto. Não existe número de fases. E aí, essa parte ali que eu falei do caso concreto é muito importante. Por quê? Porque, gente, uma empresa menor, de repente, ela vai ter um número de fases inferior a uma multinacional, por exemplo, tá? Então, assim, como a LGPD não veio com o manual, não nos disse de que forma a gente tem que adequar, por onde começar e onde terminar. Então, assim, o que nós profissionais da área de proteção de dados a gente vem buscando durante todos esses anos, né? Desde que a lei surgiu. A gente vem buscando juntar informações para, então, poder estruturar de uma forma organizada, né, o programa, todo o programa, né, o desenrolar de todo o programa de governança em privacidade e proteção de dados, tá? Então, assim, pode ser que o programa do vizinho tenha 5 fases, ou que ele comece de uma forma e que o seu programa vai começar de outra. Tudo depende do contexto em que se insere as operações de tratamento de dados que aquela empresa está realizando, tá? Então, esse é mais um ponto aqui que a gente precisa observar para o sucesso do programa, tá? Então, a gente vai para a última parte aqui, para o 6º ponto, e que aqui
quero dizer para vocês assim que para mim é o ponto-chave, né, da implementação do sucesso do programa, que é a conscientização da alta gestão, que é o primeiro ponto, gente. Quando a gente entra numa empresa para implementar, para tentar, né, implementar um programa efetivo, o primeiro ponto é trazer a conscientização para a alta gestão. Por quê? Porque se nós não tivermos uma alta gestão comprometida com o programa, é muito provável que ele não seja efetivo, tá? Que ele não surja os efeitos que a gente deseja e que não se alcance a conformidade como a gente espera, tá? Um outro ponto super importante dentro desse sexto item: a conscientização e o conhecimento do tema pelos colaboradores. E aqui, gente, é a parte, assim, ó, anotem aí, tomem nota, não sei se vocês estão utilizando a agenda. Eu ainda trabalho como faziam os incas, tá? Eu tenho a minha agenda aqui de papel, onde eu tomo nota de tudo, tá? Anotem aí. A conscientização da alta gestão é importante, é fundamental. Agora, a conscientização dos colaboradores e a apresentação do tema para os colaboradores, apresentar os principais pontos da lei, né, os conceitos básicos assim da nossa legislação, é fundamental. E eu já vou dizer para vocês por quê, e vocês vão compreender que faz todo sentido. Porque, gente, no frigir dos ovos, como a gente fala, né, esse ditado aqui no Sul a gente usa bastante isso. Quem vai atuar de forma direta na implementação do programa, quem vai fazer o levantamento das informações, gente, são os colaboradores. Quem vai estar ali na linha de frente quando houver uma requisição sobre qualquer informação relacionada às operações de dados pessoais, quem vai trazer essas informações são os colaboradores. Por quê? Porque uma das primeiras atividades que a gente faz dentro do programa é o mapeamento de dados. A gente já vai depois falar sobre ele, acho que é na nossa próxima aula, que eu vou trazer ali tudo sobre o mapeamento de dados, inclusive os questionamentos. Quem faz isso são os colaboradores, onde dentro de cada área, em relação a cada processo que eles desenvolvem, né? Então, por exemplo, o RH de uma empresa, é o RH que vai fazer o levantamento das informações relacionadas aos funcionários, por exemplo, tá? Temos ali financeiro, contas a pagar, contas a receber, enfim, eles estão manipulando dados pessoais. Então, para que eles possam fazer esse levantamento de forma eficaz, de forma efetiva lá dentro da fase do mapeamento, é muito importante que eles compreendam os conceitos básicos, né? O que são dados pessoais, né? A categoria dos dados, o que é um dado sensível. Então, assim, eles precisam ter essa compreensão acerca da legislação para que eles possam atuar nesse levantamento das informações, tá? Então, esses 6 pontos aqui que eu sempre trago é para que vocês tenham já uma noção de tudo que envolve a implementação, tá? Pra gente não chegar, quando uma empresa nos procurar, pra gente não chegar cru, né? Sem saber de que forma se portar e o que é importante exigir nesse primeiro momento da empresa, tá? Vamos lá então. Como eu falei pra vocês, eu não vou disponibilizar na tela, porque vocês iam começar a prestar atenção no conteúdo da tela e não iam prestar atenção em mim, tá? Porque eu sei, porque eu sou assim também. Se tiver alguma coisa na tela, eu fico prestando atenção ali e não presto atenção no que a pessoa tá falando, né? Então, gente, assim, ó, a gente vai começar falando brevemente, e eu vou falar muito brevemente, por quê? Porque eu quero mão na massa. Eu disse pra vocês que era mão na massa, que a gente ia realmente tratar de LGPD na prática, e é por isso que eu tô aqui com vocês hoje, tá? Então, assim, apenas pra gente contextualizar e pra que vocês compreendam, né, tudo que envolve o programa, por onde começar, onde que ele vai, né? A gente vai falar sobre o programa de governança em privacidade e proteção de dados, mas assim, vou falar muito rapidamente porque a gente já vai logo lá para a parte da mão na massa, que é a parte que eu gosto realmente, tá? Então, gente, o programa de governança, ele nada mais é do que a fase de execução daquelas medidas identificadas lá dentro do plano de adequação à LGPD. E o plano de adequação é aquela fase de levantamento das informações que a gente precisa para a implementação das medidas, para a execução das medidas posteriormente dentro do programa de governança, tá?
Gente, a gente teve que interromper um pouquinho porque nós tivemos um problema técnico aqui, mas já está resolvido, tá? A gente estava falando sobre o programa, né? A gente vai fazer algumas considerações a respeito do programa. Antes da gente começar a falar do programa, queria saber de onde vocês estão me assistindo. Coloquem aqui nos comentários de onde vocês me assistem. E o que vocês fazem, se vocês são advogados, se vocês pretendem atuar com consultoria, ou se vocês já são da área de TI, da área de segurança, compliance, me contem aqui nos comentários qual é a área de atuação de vocês, também as pretensões de vocês, o que vocês desejam, né? O que vocês esperam dessa área da proteção de dados, né? De privacidade e proteção de dados. Nós sabemos que é uma das áreas mais promissoras da atualidade, uma área cheia de oportunidades, né, gente? E a gente tá aí pra agarrar essas oportunidades, né? Então, como eu falei lá no início, hoje é terça-feira, a gente tá iniciando. Eu sempre falo que todo início de semana, todo início de mês é uma nova oportunidade que a gente tem de fazer diferente, de aprender coisas novas, né? E de mudar aí a nossa realidade, né? Então, gente, bora lá pra gente falar rapidinho aqui sobre o programa. Como eu falei pra vocês, eu quero ser breve, até porque eu sou bem falante, né? Vocês já devem ter percebido que eu falo bastante. E eu quero tentar resumir pra gente ir já direto pra parte da mão na massa, que é o que eu realmente gosto, certo? Então tá. Vamos retomar então o que é o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados. O programa nada mais é do que a fase de execução das medidas verificadas e levantadas, né, das informações levantadas lá na fase do plano de adequação à LGPD, que é a fase preparatória, onde a gente faz mapeamento de dados, onde a gente levanta as informações necessárias, onde a gente verifica de fato quais são as operações de tratamento de dados que as empresas estão realizando, que a empresa que você atende está realizando, né, e que a gente consegue catalogar essas informações para, posteriormente, executarmos as medidas necessárias de acordo com o levantamento feito aqui dentro dessa fase de projeto, né, de plano. Deixa eu passar aqui para vocês algumas informações bem importantes. Assim, aí me perguntam, mas professora, o que são essas medidas de fato, né? Eu sempre falo assim, por exemplo, se você fez um levantamento lá dentro da fase de plano de adequação, você fez um mapeamento de dados, você já consegue elaborar sua política de privacidade. Política de cookies, você já consegue ter uma noção do que vai constar. Porque o que acontece? Tem muita empresa que a gente vê que acha, né, que a adequação à lei é só instalar um plugin de cookie, fazer uma política de cookies, alterar os termos de uso e editar uma política de privacidade. Só que, gente, a política de privacidade ela precisa refletir de fato as operações de tratamento de dados que a empresa está realizando. A política de cookies também. Não tem como a gente colocar lá que a empresa coleta somente os cookies necessários se ela está coletando outros tipos de cookies, tá? Então, assim, esse levantamento inicial lá do plano, ele é necessário por isso, para a gente identificar quais são as operações de tratamento de dados que a empresa realiza, para que depois essas informações reflitam lá nos nossos documentos, tá? Na elaboração dos documentos. A gente não pode simplesmente inventar ou copiar do site do vizinho, tá? É muito importante que a gente tenha essa consciência e que nós, profissionais, possamos sempre levar essa consciência para as empresas que a gente for atender, certo? Combinado? Bom, lá no artigo 50, parágrafo 1º e 2º da LGPD, eu falei que eu não ia falar de lei, né, gente? Mas é inevitável porque a gente tá falando do programa, tá? Lá a gente tá falando sobre a obrigatoriedade da implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados. Eu sempre falo que a LGPD, ela é uma lei à frente do próprio fato. Por quê? Porque ela nos manda primeiro implementar. Pra gente não sofrer nenhum tipo de sanção, a gente precisa estar compliance com a LGPD, a gente precisa estar de acordo com os regramentos dispostos na legislação. Então, gente, não é assim uma mera liberalidade, a empresa vai fazer porque ela quer ter mais valor de mercado, isso é um diferencial. A empresa vai implementar a lei porque ela quer ter uma boa reputação perante seus clientes, fornecedores, terceiros, enfim, com os quais se relaciona. Não, gente, ela vai implementar a lei porque ela é obrigada. É uma obrigação legal, ela não tem opção. Todas as empresas hoje no Brasil trabalham ou de forma digital ou de forma física com operações envolvendo tratamento de dados, né?
seja uma câmera instalada lá na sua área de recepção, ou enfim, até mesmo na parte externa da empresa, ela está coletando informações pessoais, ou seja, ela precisa estar de acordo com a nossa legislação de proteção de dados. Perfeito? Então aqui, depois eu vou passar o material para vocês conseguem fazer a leitura e compreender, até porque ali eu também faço algumas considerações bem pontuais a respeito da implementação do programa, tá? Ali fala sobre o que deve conter no mínimo um programa, e tudo isso a gente vai falar aqui nesses 3 dias da nossa semana, né, imersiva de LGPD na prática. Claro que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, né, gente, porque é muito conteúdo, é bastante coisa, mas o que eu quero que vocês compreendam? Eu quero que vocês compreendam que a fase inicial para a implementação é o programa, é onde a gente vai estabelecer ali os regramentos, onde a gente vai fazer o levantamento das informações para depois executar lá dentro do... É o programa, não, é o plano. E que depois a gente vai executar lá dentro do programa, perfeito? Eu quero que vocês entendam por onde começar tudo isso, quais as atividades que a gente vai realizar dentro do programa. E entender, né, na prática, quais são esses requisitos que a gente precisa trazer para dentro desse compilado de informações que é o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados, tá? Na verdade, aqui dentro da edição do programa, a gente vai executar tudo que a gente for levantar lá nessa fase introdutória, nessa fase preparatória que é o plano, certo? Eu tinha comentado com vocês aqui sobre o guia para a elaboração do programa de governança, né, ali que o governo federal disponibilizou. Isso aqui eu também vou disponibilizar para vocês na íntegra. Coloquei o link ali, inclusive, pro site lá do gov.br, onde vocês vão poder compreender toda a dinâmica do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Vamos lá. Trouxe aqui considerações também sobre a necessidade de elaboração do plano de adequação. Já falei para vocês que é primordial, porque é onde a gente vai levantar as informações, e não vou falar novamente sobre o plano, né? Eu vou direto aqui para a mão na massa, gente. Deixa eu só fazer até comentei com vocês lá no início, né? A última fase do plano de adequação à LGPD é o plano de ação com o estabelecimento do cronograma de atividades que serão realizadas. Certo? Mas o que eu quero falar com vocês agora, e que talvez seja o ponto alto aqui da nossa conversa, né, dessa nossa interação, é uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, quando eu editei meu primeiro curso sobre LGPD. Eu achava que eu ia resolver as dores das empresas com um curso, né, com um curso, embora muito didático, eu achava que eu ia alcançar as empresas, mas, gente, a realidade é completamente diferente, e aqui trago boas notícias, ótimas notícias para os colegas advogados. Gente, o que acontece? Eu falei também lá no início que a gente tá tratando de uma legislação, Lei Geral de Proteção de Dados, uma legislação, né? Então, o que ocorre quando uma empresa deseja implementar a LGPD? A LGPD sendo uma lei, gente, o primeiro profissional que vai ser, assim, ó, que vai ser procurado é o advogado. Embora ela exija ali da gente, né, questões técnicas envolvendo TI e segurança, a porta de entrada para qualquer programa de adequação, e se alguém aqui é da área de TI ou de segurança, pode me falar ali nos comentários se eu estou falando, se eu estou tendo um devaneio aqui ou se é uma realidade, mas eu vejo muito isso. Primeiro, as empresas procuram o advogado. E aí o advogado, né, em parceria com esses profissionais, aí estabelece então um programa, né? Estabelece aí uma forma de agir em conjunto, né? De forma multidisciplinar, aí envolvendo então esses outros profissionais em parceria, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que você, colega advogado, assim como eu, é o primeiro profissional que as empresas vão procurar. Sempre vai ser pelo advogado que vai começar toda a conversa, todas as tratativas a respeito da implementação de um programa, certo? Então, gente, o que acontece e que eu tenho visto bastante, que aconteceu bastante comigo, assim, recebia bastante
questionamentos via direct. Algumas pessoas descobriram meu WhatsApp, não sei aonde, eu mesma acho que vazei meu WhatsApp em algum lugar, mas descobriram o meu WhatsApp e me mandavam mensagens perguntando, né, me pedindo ajuda. Inclusive teve uns 2 colegas que eu acabei fazendo FaceTime porque realmente vi que eles estavam precisando de ajuda naquele momento. Eles haviam sido contatados para fazer um orçamento para uma empresa e eles não sabiam. Um não sabia de que forma ele ia fazer essa reunião. Ele estava desesperado. Ele disse: é o meu primeiro cliente e eu preciso saber o que eu preciso saber deles para a gente poder dar continuidade, né, a essa tratativa, esse eventual fechamento desse projeto. E aí eu vou falar para vocês aqui exatamente o que eu falei para ele. O primeiro, tá? Quando uma empresa entrar em contato com vocês e pedir para marcar uma reunião, o que vocês precisam fazer, tá? Além da apresentação, né? Provavelmente essa empresa vai entrar em contato com vocês porque já conhece de alguma forma o trabalho de vocês, né? Então você vai fazer uma breve apresentação a respeito, né, do que você faz, né, da sua forma de trabalhar, enfim. Mas o ponto alto aqui nesse momento, no momento que você está em contato com o gestor dessa empresa, enfim, com um gerente, um diretor, você vai já informar para eles, para essa pessoa, que você vai disponibilizar um questionário para conhecer a empresa, tá? Aqui é o que eu chamo de pré-assessment, que é um levantamento inicial acerca da maturidade dos processos envolvendo, né, as operações de tratamento de dados que a empresa está realizando. Eu tô me sentindo um pouco desconfortável com a câmera, porque tem um negócio bem no meio. Espero que não esteja aparecendo aí pra vocês, tá? Mas tem uma coisinha bem no meio ali que tá mexendo um pouco na imagem aqui. Bom, gente, nesse dia que um dos colegas entrou em contato, eles recebi um chamado aqui de uma empresa, agora o que eu faço, né? O cliente me pediu o orçamento, o que eu faço? Primeiro ponto é isso que eu falei, e aí nessa conversa você vai pedir o e-mail da empresa e dizer, eu vou enviar um questionário para eu compreender as atividades, as operações de tratamento de dados que a empresa realiza. E por que esse questionário inicial, esse levantamento acerca da maturidade, do grau de maturidade, né, em relação ao que a empresa já faz, né, ao que ela já executa em relação à privacidade e proteção de dados? Por que é importante? Porque aqui, gente, a gente vai poder ter uma ideia do fluxo de dados que essa empresa está manipulando, das operações que ela está realizando, de que forma ela faz o descarte desses dados, de que forma ela faz a coleta desses dados. Outra situação que acontece muito, existem empresas que realizam mais de uma atividade em um único CNPJ. Então aqui eu já vou fazer um parênteses para vocês. A adequação ela não é feita por CNPJ, tá? Isso vocês têm que levar em consideração e depois eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou apresentar aqui para vocês o questionário que eu utilizo, né? Vou passar ali os questionamentos iniciais ali para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e por que é tão importante fazer esse levantamento inicial e ter essas informações iniciais, né, sobre as operações da empresa, né, como um todo. Tem empresas que realizam mais de uma atividade dentro de um CNPJ. Por exemplo, a empresa tem um e-commerce e ela tem um outro site institucional. Sei lá, às vezes ela desenvolve 2 produtos dentro, né? Uma indústria, por exemplo, tem o e-commerce, mas ela tem um outro produto que ela desenvolve e que ela coloca só à disposição lá como forma de catálogo virtual, enfim, mas que ela não vai vender nada, só vai apresentar lá num site institucional. São 2 realidades. São 2 situações diferentes. Aqui você tem um e-commerce, né? Aqui você vai se submeter à lei do e-commerce e aqui é um site institucional que muito provavelmente você vai ter termos de uso, política de cookies, né? Para ter o gerenciador ali de cookies e uma política de privacidade. E lá na situação do e-commerce já é completamente diferente, já são atividades completamente diferentes. Então é importante que você tenha essa noção, é importante que você saiba exatamente o que a empresa está fazendo para você poder estimar número de horas, né? Para você depois poder enviar um orçamento detalhado para esse cliente, informando quanto você vai gastar de horas em cada atividade,
tá? E depois, gente, até tava aqui, o meu marido tá me acompanhando aqui e ele falou, seria interessante, ele gesticulou para mim, disponibilizar o meu modelo de orçamento para os clientes, assim. Que são quase 30 páginas de detalhamento do orçamento, porque a gente tem que deixar bem claro o que a gente vai entregar em cada fase e quanto tempo vai durar, quantas horas a gente vai gastar. Esse questionário inicial é justamente para isso, porque aqui a gente tem as informações mínimas a respeito da empresa, para que a gente possa ter uma noção, pelo menos aproximada, eu diria, né, para que a gente possa estimar as horas que a gente vai trabalhar e quanto tempo, se a gente vai precisar adicionar alguém à equipe, porque às vezes o projeto é muito grande. Então, assim, aqui a gente vai ter um olhar assim abrangente acerca das operações que essa empresa está realizando, certo? Vamos lá. Aqui eu já falei, né, sobre tempo de trabalho e volume de operações, que é importante. E outro ponto aqui, gente, que eu gosto de falar, porque assim, a gente tem que trazer a realidade, a gente não pode viver num mundo de fantasia, tá? Uma coisa quando a empresa procura o profissional, o que a gente pensa? Que a empresa está comprometida, que a empresa está pelo menos interessada em implementar, em atender os requisitos da lei, certo? Só que aqui esse questionário também serve de termômetro, pelo menos para mim, gente. Vou confessar para vocês que serve de termômetro para eu compreender qual é o grau de comprometimento dessa empresa em relação à implementação do programa. Por exemplo, não foi 1, nem 2, nem 3 clientes que eu enviei o questionário que levaram assim mais de 2 semanas para me responder o questionário. E por que eu levanto essa pauta aqui para vocês? Porque assim, quando a gente estabelece um cronograma, muito provavelmente vocês não vão ter só um projeto. Eu espero que vocês tenham muitos projetos. Então, assim, você vai estabelecer um cronograma de atividades, de realização de atividades, e você vai tentar cumprir ao máximo aquele cronograma. Perfeito? Só que se a empresa não te trazer as informações que você precisa, não tem como executar as outras fases que você precisa executar. Então, assim, muita coisa, eu falo isso principalmente por causa do mapeamento, que é a fase, assim, que é uma pedra no sapato do consultor, tá? Porque é a fase que é mais demorada para as empresas entregarem. Tem situações, gente, que sinceramente você, consultor, vai ter que estar lá junto com a empresa, tá? Que por mais que tu faça conscientização, por mais que tu leve as informações, às vezes não vai fluir, tá? Então a gente precisa trabalhar com essa realidade. E aqui eu falo do questionário, porque aí a gente tem mais ou menos assim, se a empresa está demorando já 2 semanas, eu vou ter que tentar, não vai deixar o projeto de lado, né? Porque está demorando, não. A gente vai achar uma forma ali de ajudar também essa empresa, porque às vezes a empresa está com muitas atividades, está com um fluxo de trabalho muito alto e não consegue se dedicar a essas atividades do programa. Então aqui a gente já vai sentir isso aqui e já vai fazer uma abordagem diferente em relação a essa empresa, tá? Quando a empresa responde rápido e tem um líder, é muito importante que dentro de anotem aí também isso aí, é muito importante que dentro de cada empresa se eleja um líder de projeto, tá? Que vai agir ali junto com o consultor na realização das atividades, que ele possa estar cobrando lá o corpo funcional da empresa sempre que tiver uma atividade, que tiver um prazo ali para ser cumprido dentro desse cronograma que depois, eu não sei se eu trouxe para vocês, mas eu posso falar depois mais ou menos aqui sobre ele. Aqui no meu material, gente, tá me mostrando essa fase do pré-assessment, tá? Que é o que eu falei para vocês. Essa fase, além da gente conseguir fazer esse levantamento dessas informações para estimar o número de horas e fazer ali uma estimativa de honorários, também serve para a gente verificar qual é o nível de maturidade. A empresa já tem um organograma já todo estruturado, a gente vai poder já mais ou menos entender quais são as atividades que ela realiza, de que forma ela estrutura ela gerencia as áreas dentro da empresa, né? De que forma a gente vai poder tratar esses processos dentro da empresa, se ela já tem um site com política de cookies, se ela reflete
naquela política de cookies realmente o que ela faz de operações, né? O que ela realiza de operações envolvendo tratamento de dados pessoais, se ela já tem política de privacidade, o que ela está fazendo? Ela já tem um programa de compliance estabelecido, já é meio caminho andado, porque aí a gente já tem mais um profissional ali, né? Dentro dessa equipe multidisciplinar que a gente vai, depois eu vou mostrar para vocês ali como compor, eu acho que é na segunda, né? Na segunda aula, é amanhã, a gente vai falar sobre a criação do comitê, vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês como criar o comitê e quem precisa compor, né, inicialmente, quais são as atribuições, responsabilidades, enfim, tudo que a gente precisa para o bom andamento, né, do programa. Então, essa parte aqui da maturidade também, gente, é importante para que a gente possa adotar a melhor estratégia, né? A gente vai verificar ali o que a empresa já está fazendo, o que ela precisa fazer, o que é mais urgente, né, que seja feito, e aí a gente vai adotar aqui as melhores estratégias para essa empresa. Um outro ponto muito importante que eu falo em relação a esse pré-assessment, e depois a gente vai falar também do assessment na próxima aula, que ele vai servir também depois para a gente fazer uma comparação, porque vocês sabem que a gente precisa atender aos princípios, né, elencados ali na lei. E um dos princípios é o accountability, que é a prestação de contas, ou seja, a gente vai ter que fazer um antes e um depois, né? É como se a gente colocasse aqui hoje como a empresa está, como ela precisaria estar e como ela vai estar daqui, sei lá. Eu sempre coloco um prazo mínimo, a depender do porte da empresa, 1 ano, tá? Porque eu sei que as atividades nem sempre saem conforme a gente estabelece no cronograma, tá? E isso não é um grande problema, embora atrase às vezes as atividades. Não é um grande problema porque, como eu falei, a gente precisa trabalhar com a realidade. E a gente sabe que a realidade, às vezes, nem sempre é como a gente coloca no papel, né? As pessoas adoecem, as empresas horas estão com grande fluxo, horas estão com um fluxo um pouco mais baixo, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar de acordo com a realidade de cada empresa, tá? E aqui o que eu falo é sempre caso concreto, então não adianta a gente sonhar, fantasiar que vai ser tudo de acordo com aquilo que a gente estabeleceu ali naquele cronograma, porque nem sempre vai ser assim, certo? Gente, eu trouxe tem muito conteúdo aqui bem detalhado para vocês, mas como eu falei, eu não vou ficar fazendo leitura porque eu não quero que vocês percam interesse na aula, né? Quando fica muito teórico, acaba ficando muito monótono. Se vocês quiserem, depois até me falem ali nos comentários se vocês querem que eu faça também um treinamento sobre teoria, posso fazer, tá? Tô à disposição. Mas eu vou confessar pra vocês, eu gosto da teoria, gosto bastante, assim. Tive que estudar muita teoria pra poder, né? Até vou contar uma história pra vocês aqui sobre como que eu desenvolvi, né, essa parte prática. Quando eu comecei a trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, logo que a lei surgiu, que eu comecei a estudar sobre a lei, ficava pensando, meu Deus, mas e agora? Pra onde eu vou? Por onde eu começo? Porque não tem manual. Não tem nada aqui dizendo de que forma a gente tem que fazer exatamente, por onde começa, por onde eu vou, onde termina. Gente, eu rodei esse Brasil. Aonde tinha um curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados, eu tava lá. E eu vou contar um segredo pra vocês, e assim, ó, de verdade, tá? Do fundo do meu coração, como eu queria ter uma professora Jerusa lá quando eu comecei. Porque quando eu comecei, a gente não tinha direcionamento, não tinha... Era muito achismo e muito erro na interpretação da lei. Ainda existe, né, gente? A gente sabe que às vezes a gente interpreta de uma forma e depois a gente vai a fundo na doutrina e vê que não era bem daquela forma ali como a gente estava entendendo, né, a legislação. Existem muitas lacunas na lei que agora a autoridade vai começar a se posicionar e que a gente vai começar a ter um olhar um pouco mais profundo, mais assertivo a respeito da legislação, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fui juntando como se fosse um quebra-cabeça. Eu ia no curso X, pegava tal informação, vinha pra casa, vinha aqui pro escritório e ó, ia estruturando. Abria o meu drive e ia estruturando. Ah, não, mas agora tá faltando tal coisa. Ah, abri um curso lá em tal lugar, eu ia de novo. Não, vamos lá naquele workshop, vou lá, vou pegar as informações principais. E vou começar a estruturar aqui.
E também muita pesquisa na internet, né? Muita doutrina. Depois até posso mostrar para vocês aqui os livros, assim, que me ajudaram muito nessa caminhada. Vou confessar para vocês que não foi fácil estruturar um programa, né? Desde a fase inicial, estruturar todos os documentos, confeccionar todos os documentos e trazer para a realidade da maioria das empresas aqui no Brasil. Mas assim, conseguimos, tá? Conseguimos, e é o que eu quero ajudar vocês a criar também. Eu quero que vocês criem aí o plano de vocês, o programa de vocês, que vocês estruturem da melhor forma possível, que vocês não só pensem em como obter modelos, tá? Mas que vocês compreendam a dinâmica da LGPD na prática, tá? É isso que eu pretendo aqui, esse é o meu objetivo aqui com vocês, que vocês compreendam por onde começar, por onde trilhar e de que forma a gente pode chegar mais perto ali da parte da conclusão, certo? Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Vocês já colocaram ali nos comentários de onde vocês são? O que pretendem, qual é a área de atuação que vocês pretendem dar um enfoque maior. Se vocês já estiverem atuando com Lei Geral de Proteção de Dados, me contem quais são as maiores dores de vocês. Como eu acabei de abrir meu coração aqui para vocês, né? Falei quais eram as minhas maiores dores. E outra coisa que eu preciso confessar, gente, as dúvidas, as principais dúvidas e aquelas dúvidas assim que a gente acha, mas quem vai poder me ajudar? Vai ser só no campo de batalha, só na hora que vocês estiverem com a mão na massa e vivendo aquela realidade, né? A realidade daquelas operações ali daquela empresa, é que vocês vão ver, mas e agora? Para onde eu vou? Porque a dúvida ela vai surgir ali, tá? Ela vai surgir ali no campo de batalha. Bora, gente! Eu queria compartilhar minha tela com vocês aqui, mas agora eu não vou compartilhar, porque como eu falei, vocês vão ficar prestando atenção ali no questionário, não vão prestar atenção no que eu tô falando. Falo por mim, né, gente, porque eu sou assim. Bom, tomem nota aí. Eu falei pra vocês da pastinha, né? E eu quero que vocês façam também esse compilado de informações e que vocês estruturem da forma como vocês entenderem melhor. Aqui, gente, eu fiz uma espécie de tabela, tá? É uma tabela que é o questionário que eu chamo de Conhecendo a Empresa, que é aquele questionário que eu falei que vocês vão enviar por e-mail, de preferência num formato editável, né? Para que o cliente possa responder para vocês, tá? Vocês vão colocar ali em cima, no cabeçalho dessa tabela, o nome da empresa, o CNPJ de preferência, tá? Provavelmente vocês já vão ter essa informação. E aí, gente, vamos para o questionamento número 1. Qual a principal atividade da empresa? Qual é o ramo de atuação dessa empresa? E aqui já faço um parênteses. Quando eu falo que LGPD é caso concreto e é cheio de especificidades e de particularidades, e eu amo essa lei, gente, eu quero que vocês também se apaixonem por ela, assim como eu sou apaixonada. Por que a gente precisa saber qual é a principal atividade da empresa? Tá? Aqui nesse primeiro questionamento qual a principal atividade da empresa? Razão social, nome, fantasia. Tá? A gente precisa saber inicialmente essas informações. Porque, gente, cada empresa, ela se submete a um regulamento específico, certo? Então, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, eu nem comentei com vocês de onde eu sou, né? Sou de Canela, aqui no Rio Grande do Sul, do ladinho de Gramado. Quem vier passear aqui nas nossas cidades, quiser me mandar uma mensagem, um direct pra gente combinar de tomar um café e falar sobre LGPD, estou super à disposição, estou sempre por aqui. É só me mandar ali que com certeza eu vou responder pra vocês. A gente toma um café, toma um chocolate quente, enfim. Lugar aqui não falta, né, gente? Pra gente confraternizar. Então, gente, aqui na Serra Gaúcha a gente tem muitas empresas de turismo. Então, vou trazer um exemplo para vocês. As empresas de turismo, elas se norteiam pela Lei Geral do Turismo, pelas as resoluções da Embratur ali, pelas normativas da Embratur, e as empresas que trabalham com o digital se submetem à Lei do E-Commerce, entre outras normativas aí, né, que a gente precisa fazer um levantamento. Então, por que a gente precisa saber qual é a principal atividade da empresa? Porque lá na fase, por exemplo, de descarte de dados, a gente vai precisar compreender por quanto tempo, por exemplo, a gente vai precisar guardar determinadas informações, tá? Então, tudo depende do regulamento ao qual a empresa se submete, para a gente poder fazer a implementação, poder fazer o levantamento das informações de acordo
de fato, com a realidade das operações de tratamento de dados que a empresa realiza. O segundo questionamento: quais as leis e regulamentos que a empresa entende regulamentar as suas atividades? Aqui eu trouxe, né, Lei Geral do Turismo, Embratur, enfim, mas nós temos outros regramentos, né, que dizem respeito, por exemplo, às fintechs, Banco Central, né, Bacen, as resoluções do Bacen. Então, assim, tudo a gente precisa compreender o contexto daquele tratamento para a gente poder trazer para a realidade dentro do programa, tá? Pode parecer difícil, gente? Pode. É trabalhoso? É. Mas se você for fazendo passo a passo, chega ali no final, tu tem todas as informações. Todas as informações que vai precisar para implementar e para executar o programa. Perfeito? Aqui, número 3. Qual o volume aproximado dos dados tratados? Considerar aqui, gente, meios físicos e digitais. Diferentemente lá do Marco Civil da Internet, né, que trazia somente disposições acerca das informações disponibilizadas, veiculadas, enfim, no ambiente digital, aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos também o ambiente físico, tá? Então, vamos prestar atenção aí nas fichas, nos arquivos, né? Tudo isso, todos esses locais físicos onde transitem informações pessoais, a gente precisa catalogar essas informações e precisa considerar aqui dentro, não só aqui dentro desse primeiro questionário, né, desse nosso pre-assessment, quanto também em relação ao mapeamento de dados, tá? Nunca esqueçam disso, meios físicos e digitais. Quantos colaboradores a empresa possui aproximadamente, tá? Quantas áreas? Por que a gente traz bastante a pauta a questão das áreas, gente? Porque eu, particularmente, tá? Eu, Jerusa, penso que para a gente fazer um levantamento de informações de modo efetivo, a gente precisa catalogar os dados por áreas e depois por processos. Quando eu iniciei, confesso para vocês que os meus primeiros projetos eu fazia uma salada, uma verdadeira salada de frutas, e depois nem eu não compreendia mais aonde que eu precisava ir para levantar aquelas informações, tá? E aí, depois de participar de outros cursos, de compreender a dinâmica da adequação um pouco melhor, eu comecei a desenvolver, então, as minhas planilhas de acordo com áreas e processos, porque é muito mais fácil de fazer o levantamento das informações. Por exemplo, você vai identificar lá na área do financeiro quais são os processos existentes lá dentro da área, né, do financeiro da empresa, onde transitam informações pessoais. E aí a gente vai lá e vai ver. Ah, tem contas a pagar, tem contas a receber, folha de pagamento, tem todas essas questões que a gente precisa catalogar e deixar de forma bem clara, especificada lá no nosso mapeamento depois, pra gente compreender. Então aqui, se é uma empresa pequena, às vezes vai ter, sei lá, gente, uma pessoa responsável pelo administrativo, pelo financeiro, a empresa não vai ter RH próprio, vai, né, delegar essa função lá para contabilidade, enfim, e aí depois a gente precisa também fazer essa conexão, né, quando existe vou abrir um parênteses, né, quando existe o RH lá terceirizado, a gente precisa então já informar que a empresa compartilha informações pessoais com essa outra empresa, enfim, mas isso fica para um outro momento, tá? Vamos seguir aqui no nosso questionário. Depois, número 6, quais são as áreas dentro da empresa? E aí você vai colocar RH, financeiro, recepção, monitoramento, enfim, todas as áreas dentro da empresa aonde transitam dados, a gente vai informar aqui, porque a depender do número de áreas, o número de processos é maior, então o tempo demandado pelo profissional vai ser muito maior, tá? A própria elaboração de documentos vai ser mais extensa, enfim, então tudo isso a gente tem que levar em consideração para depois podermos estimar os nossos honorários, certo? Aí aqui, gente, eu vou fazer um parênteses, porque eu sei que vocês gostam da prática, a gente vai falar da prática, tá? Quando eu comecei a trabalhar, deixa eu ver aqui, tá, a gente parou no número 7. Quando eu comecei a trabalhar, eu botava minha hora intelectual lá nas alturas, por inexperiência, né? Inexperiência, a gente, eu imaginava, não, eles vão pagar a minha hora intelectual, tabela da OAB aqui, vezes o número de horas que eu coloquei aqui. Lê do engano, gente, não tem como, tá? E depois, se vocês se comportarem e ficarem até a terceira aula, eu vou disponibilizar lá o modelo do meu orçamento, tá? Pra eu mostrar pra vocês lá como que eu faço o cálculo das horas, de que forma eu divido, né? É sempre de acordo com o caso concreto e com a realidade que eu
tenho mais ou menos a respeito da empresa com base nesse questionamento aqui, tá? Então, a gente está no número 7, tá? A empresa dispõe de uma estrutura organizacional definida. É muito importante isso. Se a empresa já tem bem definido ali quais são as áreas, quais são os processos, o que acontece dentro de cada área, de que forma ela gerencia, né, toda essa organização dela, de que forma ela faz essa organização, é muito mais fácil depois para a gente transitar por meio dessa cultura já organizacional da empresa, certo? Então, se ela já possui esse organograma, vai facilitar muito a vida do consultor. Bora, gente. A empresa realiza, número 8, a empresa realiza negócios com outro CNPJ? Porque aqui, gente, eu tive um pedido de orçamento de uma empresa, eu vou ir até o 10, tá? Porque senão a gente vai passar a noite aqui e eu quero vocês inteiros aqui amanhã para nossa segunda aula, tá? Deixa eu ver se eu anotei aqui para vocês o que a gente vai falar. Nossa, gente, tem muito conteúdo ainda. Eu achei que a gente já tava no fim. Eu vou até o 10 aqui e depois eu retomo isso com vocês, porque senão a gente vai passar da meia-noite. E eu não quero, tá? Eu quero que vocês consigam trabalhar amanhã normalmente, estejam aqui pontualmente às 20 horas, amanhã, quarta-feira, pra gente dar continuidade aqui ao nosso treinamento, porque eu quero que vocês saiam daqui sabendo como fazer. Perfeito? Então vamos lá. A empresa disponibiliza a venda de seus produtos ou serviços por outra empresa, por exemplo, um B2B, né? Se a empresa vende no Booking, que é a nossa realidade aqui, vende no Trivago, vende no Laçador de Ofertas, de que forma é feito isso? Os dados ficam com essa empresa ou elas ficam com você, que em tese é o controlador, porque foi por meio da sua empresa que esses dados foram disponibilizados. Então, tudo isso a gente precisa compreender aqui pra gente entender o tamanho, porque olha só, vou fazer um parênteses, gente, é mão na massa, a gente vai falar de questões práticas, tá? Se eu estiver me estendendo muito, vocês me avisem, que daí eu vou um pouco mais rápido. Se a empresa, por exemplo, faz essa captação, disponibiliza lá no seu marketplace os produtos e serviços de turismo, mas ela vende por meio dessas plataformas, a gente vai precisar fazer um DPA, tá? Que é onde a gente estabelece as regras ali do compartilhamento de informações e deixa tudo bem delimitado ali, falando sobre as responsabilidades da empresa controladora e dessa empresa que nessa condição vai ser operadora. Porque o quê? Aqui eu já vou trazer uma parte teórica, mas eu quero que vocês compreendam. A gente tem que compreender a dinâmica da adequação. O operador é quem tem poder de ingerência, é quem determinou a coleta daquela informação, é quem determinou o processamento daquelas informações, tá? Então, assim, se a minha empresa, por exemplo, disponibilizou lá um produto, um serviço de turismo aqui, mas foi vendido lá, o poder de ingerência é da minha empresa. Foi por meio da minha empresa que aquele lead foi captado, tá? Então, é muito importante isso. Se vocês quiserem a aula teórica, a gente faz, tá? Avisem, me mandem nos comentários, me mandem lá no Instagram. Quem não me segue ainda, gente, é Jerusa Borer, LGPD. Deve ter o meu pessoal por lá também, mas me sigam lá no profissional, que lá a gente vai conversando e vai vendo aí para formatar também um curso sobre teoria. Bora, gente. Então, aqui. Para que seja possível a elaboração de um planejamento específico em atenção às atividades realizadas pela empresa, as especificidades do negócio, os regulamentos aos quais se submete, é importante que a gente faça esse levantamento inicial aqui. Eu vou conversar para vocês que eu trouxe 10 questionamentos, tá, gente? Mas a minha tabela lá, ela tem mais ou menos uns 40 questionamentos. Mas aqui vocês já têm uma ideia de como se guiar, de quais questionamentos são importantes para vocês poderem fazer esse levantamento, né? Para vocês poderem estimar honorários, enfim. Então, gente, vamos seguir, tá? Depois que vocês tiverem já de posse de todas essas informações, o que vocês vão fazer? Vocês vão enviar um orçamento detalhado para o cliente, tá? E eu já falei que se vocês se comportarem e ficarem certinho aqui até a última aula, eu vou disponibilizar o meu orçamento, tá? O orçamento da minha consultoria, de como eu entrego para o meu cliente, de que forma eu detalho, de que forma eu estimo ali as horas e como que eu faço depois para chegar na hora, uma hora intelectual justa, né? Que seja viável aí para continuidade, para o fechamento desse contrato, tá?
Então, o primeiro passo depois que a empresa enviou esse questionamento e que vocês avaliaram as informações ali e que mais ou menos passam a ter uma ideia de horas a serem trabalhadas, do trabalho que esse projeto todo vai dar, né, que a implementação de todo esse programa vai dar, vocês vão enviar esse orçamento. E depois eu vou, lá na terceira aula, eu vou mostrar para vocês de que forma eu faço esse orçamento ali e vou disponibilizar um modelo para vocês. Acho, tá? Vai depender do comportamento de vocês. Tô brincando, gente. Vou disponibilizar sim, porque como eu queria que alguém tivesse disponibilizado para mim quando eu comecei. Bora lá. E aí, a empresa, então, gostou do seu orçamento, viu que é viável, viu que é interessante para ela e que tá bem detalhado e que foi estabelecido ali um cronograma justo de atividades, né? E aí, gente, qual é o primeiro passo? A segunda vez que um colega me chamou era a respeito disso, tá? Daí eu já tinha ajudado ele com a questão do conhecendo a empresa, enfim. Ele fez um orçamento lá conforme ele já tinha outros padrões lá da consultoria dele, que não era de LGPD ainda. E aí ele me perguntou, mas agora o que eu faço, tá? Porque eu levei o orçamento, eles aceitaram o meu orçamento. Chego lá agora e faço o quê? Primeira coisa, e eu falei lá no início, lá dentro dos 6 segredos do programa de governança, privacidade e proteção de dados efetivo. A gente vai ter que fazer uma primeira apresentação, uma primeira reunião com a alta gestão. Eu nem digo reunião, gente, eu digo assim, ó, a gente vai ver ali quem são os gestores da empresa, quem são os responsáveis, né, pela tomada de decisões, e a gente vai chamar eles para uma conversa franca que pode ser presencial ou pode ser uma vídeo, tá? Onde a gente vai trazer os principais pontos ali e vai explanar sobre as consequências da empresa não estar adequada à LGPD, tá? Mas já vou avisar vocês não venham já com aquela ideia de, vou chegar falando da multa. Claro que a multa assusta, gente, mas existem outras sanções dentro da nossa lei que são pesadíssimas a depender do tipo de atividade que a empresa realiza, tá? Então, assim, a gente vai apresentar o tema e vai conscientizar a alta gestão. Eu trouxe alguns tópicos aqui, tá? Que eu acho interessante que vocês tratem dentro, vocês vão elaborar depois, né? Eu ia dizer um PowerPoint, mas não é PowerPoint, né? Uns slides lá, né? Falando sobre esses temas e vão trazer animações se vocês acharem interessante. Vocês vão fazer da forma como vocês entenderem que vai alcançar aquele objetivo que a gente está buscando, que é a conscientização da alta gestão. Nós precisamos trazer a alta gestão para o nosso lado, tá? Para que a gente possa ter um programa que realmente atenda ao que a lei pede, tá? Para que ele seja efetivo e para que ele atenda os requisitos da lei. Porque se a gente não tem uma alta gestão comprometida e que compreenda os impactos que a inadequação pode trazer, muito provavelmente essa liderança não vai tomar uma frente lá dentro da empresa e nós não teremos um comprometimento com esse programa, tá? Então, aí é o primeiro ponto. O que a gente vai trazer? O que é a lei, né? Desde quando ela está vigente, porque o Brasil criou uma lei de proteção de dados, eu acho interessante falar, os fundamentos da lei, porque aqui eu faço um parênteses. Quando eu comecei a trabalhar com LGPD, gente, como eu ouvia dos clientes, não, essa lei veio para destruir a minha empresa, essa lei veio foi para acabar comigo, agora eu não sei mais de que forma eu vou trabalhar, porque ela veio para proibir que a gente trabalhe com dados. Nada disso, gente, nada disso. A lei não veio para proibir o tratamento de dados pessoais, muito pelo contrário. Um dos fundamentos da lei é justamente o fomento à tecnologia, à inovação, e se a gente fala em fomento à tecnologia e inovação, o que a gente está falando? Que a gente está na era dos dados, que não existe outra forma da gente trabalhar que não seja de forma inteligente, né? Que não seja por meio da captação de informações pessoais, né? Então, assim, a lei não veio, gente, para acabar com as empresas, a lei não veio para nada disso. E por isso a gente tem que trazer lá os fundamentos da LGPD. Até tem um fundamento aqui, vou dar uma dica para vocês, não sei se vocês já têm, o aplicativo aqui do VADMECO, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Os fundamentos da LGPD, tá? Eu disse para vocês que eu não ia trazer teoria, mas aqui a gente precisa trazer o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação. Importante, tá?
Se de um lado a lei traz ali como um dos fundamentos o desenvolvimento econômico, tecnológico, a inovação, de outro ele disciplina, né, que as empresas têm que trabalhar de uma forma de que manipulem informações pessoais, mas que não venha a ferir os direitos fundamentais aqui de privacidade do indivíduo, né, do titular de dados. Então é muito importante que haja esse sopesamento. Pode utilizar as informações pessoais? Pode, mas não pode ferir ali esses direitos fundamentais, certo? Então aqui a gente vai trazer além dos fundamentos o que são dados pessoais, o que são os dados pessoais sensíveis, a quem se destina a lei, quando a lei não se aplica. Tudo isso aqui são ideias que eu tô dando para vocês colocarem lá nos slides de vocês quando vocês forem apresentar a lei para a alta gestão, tá? Depois que vocês já estiverem com o orçamento fechado, com o contrato assinado, tá? Com tudo certo, então vocês vão fazer essa... Eu digo que é uma palestra, né, gente? Eu acho importante, gente, que o consultor esteja também de vez em quando dentro da empresa, nem que seja de forma por vídeo, porque aí tanto a autogestão como o corpo funcional todo da empresa vai ter um pouco mais de segurança, tá? Você tá sempre por ali, sempre auxiliando, eu acho que é importante esse contato. Quem é o titular de dados, quem é o controlador, quem é o operador, quem é o DPO, né? Qual é a função desse profissional que é tão importante aqui no contexto da nossa lei, quem é a autoridade, qual é o papel da autoridade, né? Quais são os direitos dos titulares, e isso é muito importante que a gente já comece a trabalhar desde cedo, né? E quais são as sanções previstas na lei, que é aqui que a alta gestão se apega, tá? É nas sanções. Então é muito importante que a gente tenha clareza aqui na exposição das sanções, mas que a gente não trabalhe somente com o terrorismo lá da multa de 50 milhões consolidada, né, em até 50 milhões ou 2% do faturamento bruto da empresa. Ela assusta, e talvez muitas empresas busquem adequação com medo dessa sanção, tá? Vamos lá, seguindo. Eu trouxe aqui para vocês também os principais argumentos que a gente pode trazer para a alta gestão, para trazerem ele para o nosso lado e buscar esse comprometimento aí dos gestores, né, com o programa. Um primeiro argumento bem consistente assim para conscientização é a obrigatoriedade. Eu falei para vocês que não é mais uma mera liberalidade. Antes ali da vigência, né, que a gente teve a vigência ali, sabe, com a pandemia, a vigência foi postergada, enfim, e aí não havia obrigatoriedade até que fosse estabelecida a vigência ali da lei, né? Mas agora que nós já temos, ela é obrigatória para todas as empresas que manipulem informações, não só empresas, tá? Profissionais autônomos também, que manipulem informações pessoais, certo? Então tá, além da obrigatoriedade, a gente vai falar sobre o efeito em cascata, o efeito dominó, a reação em cadeia. Que a adequação, gente, ela vem sendo exigida de cima para baixo. Então, assim, uma empresa, uma multinacional, por exemplo, tá? Ela quer estabelecer uma relação contratual com uma média empresa. Essa empresa não está adequada. Vocês acham realmente que essa empresa grande, que já está totalmente adequada, que atende a várias regulamentações, ela vai querer estabelecer uma relação contratual com uma empresa que não está adequada? Não. Ela vai exigir dessa empresa ali, vai pedir muito provavelmente um relatório de conformidade dessa empresa, e a empresa tem que ter tal relatório de conformidade, e a gente vai chegar lá. E aí, ela não vai estabelecer uma relação com essa empresa, não vai querer, ela não vai querer correr o risco, porque existe previsão também para as punições, né, de modo solidário, né? Então, se eventualmente houver uma relação entre uma empresa que está em conformidade e outra que não está em conformidade, a depender do tipo de incidente de segurança, essa empresa pode vir a ser penalizada, certo, gente? Então, é muito importante que se tenha atenção a isso. Vamos lá, exigência da adequação das empresas de médio e grande porte às de pequeno porte, isso é o que eu acabei de falar, tá? Perda de valor de mercado, gente. Ter o nome envolvido, o nome da empresa envolvido em um incidente de segurança vai trazer aí um grau de desconfiança dos consumidores em relação a essa empresa. Então, os consumidores eles vão pensar mais de uma vez se eles vão querer estabelecer algum tipo de relação com essa empresa. Por quê? Porque existe o risco de um incidente de segurança, tá? Como já aconteceu uma vez, pode acontecer novamente.
Então aqui vai acontecer que vai criar uma mancha, né, no nome dessa empresa, e a empresa não quer que isso aconteça. Então por isso ela vai implementar a lei e ela vai submeter aos regramentos ali da nossa legislação, certo? Segundo ponto, e eu já fiz um parênteses lá para vocês no início, né, sobre a conscientização dos colaboradores. Aqui, gente, eu já explanei lá para vocês por que eu digo que é a parte assim, ó, é a parte fundamental. Eu diria que essa cultura assim da privacidade e proteção de dados dentro da empresa em relação ao corpo funcional é o que vai manter o programa em pé. Não existe outra forma. Se a gente não conscientizar colaboradores, se a gente não ensinar esses colaboradores pelo menos o básico sobre a lei, nosso programa não vai ser efetivo. Porque lembra que eu falei para vocês lá no início e ali depois na hora que a gente tá fazendo o questionário, quem é que tá responsável pela área, né? É um colaborador. Quem é que desenvolve todos os processos dentro daquela área? É o colaborador. Quem é que precisa catalogar os dados? Colaborador. É ele que vai fazer o levantamento das informações lá dentro da área que ele está designado e executando os processos. É ele que vai fazer o levantamento das informações, ele que precisa compreender o que é um dado pessoal, a quem se destina a lei, o que pode acontecer se ele, enquanto colaborador, manipular de forma inadequada e ilícita um dado pessoal. Ele precisa saber dessas consequências. Então, assim, o que eu sempre sugiro, tá? Mais ou menos parecido com a pauta que a gente vai trazer para a alta gestão, tá? Só que aqui, gente, a gente vai trazer ali na alta gestão, a gente trouxe os principais argumentos para convencer, né, para trazer essa consciência para a alta gestão. E aqui a gente vai trazer o quê? Noções básicas sobre conscientização para os colaboradores, além de todos aqueles questionamentos que eu trouxe ali. E depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Se vocês não tomaram nota, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu vou disponibilizar na íntegra o material aqui. Noções básicas sobre segurança da informação em ambiente físico e digital. A gente precisa trazer essas pautas para os colaboradores, porque são eles que manipulam de forma direta as informações pessoais. O gestor, gente, ele precisa saber, né? Ele precisa compreender o contexto geral da lei. Mas quem manipula de fato as informações não é ele. Muito provavelmente não é ele, né? São os colaboradores, é o corpo funcional da empresa que vai manipular de fato essas informações. Eu vou dar uma pausinha para vocês tomarem uma água, gente, porque aqui, ó, ainda tem muito conteúdo mesmo. Eu achei que a gente já tava no final, mas tá bom isso aqui, tem muita coisa boa aqui. Bom, gente, tomar a aguinha de vocês, eu vou tomar mais um gole aqui. Deixa eu ver que horas já são. Já passamos das 9 horas. Eu espero que vocês permaneçam aí, que vocês fiquem comigo até o final dessa aula, porque tem muito conteúdo aqui ainda para passar para vocês e insights, gente, que só quem tava na aula vai ter, tá? Porque muita coisa, assim, vem na hora que eu estou falando, que eu vou recordando e vou trazendo de acordo com a realidade prática do que eu tenho vivenciado e que já vivenciei ao longo desses anos, tá? Então, muita coisa não vai estar aqui no material, vai estar aqui no vídeo, muita coisa está no vídeo, não está no material, mas é isso, a gente vai conversar sobre a realidade, né, sobre a LGPD na prática de verdade. Então, aqui, o que mais que a gente tem que trazer aqui em relação à abordagem para os colaboradores? O que eu acabei de falar para vocês, que toda a arquitetura da adequação está relacionada à implementação de uma nova cultura de privacidade e proteção de dados dentro da empresa. E essa nova cultura a gente vai ter que implementar, vai ter que entrar na mente dos colaboradores, porque vai depender muito, muito, muito desse corpo, tá? É recomendável, então, que a gente disponibilize para esses colaboradores um material contendo as principais informações da LGPD, principalmente que a privacidade e a proteção de dados são prioridades para a empresa, tá? Que o atendimento a todas as disposições da lei, além de ser uma obrigatoriedade, deve ser uma preocupação diária, tá? Então, quando a gente fala em implementação da lei, gente, não é só sobre editar documentos, enfim, a gente fala da implementação de uma nova cultura, de um novo olhar da empresa e dos colaboradores em relação ao processamento das informações pessoais. Um parênteses. A empresa, ela é dona do dado, gente.
Não. A empresa está em posse daquela informação de boa fé, tá? Enquanto aquele dado for necessário ou para o cumprimento de uma obrigação legal, para atendimento de alguma finalidade. Depois que perde a finalidade, o que a gente tem que fazer com o dado? Descartar o dado. Por quê? Porque a empresa não é dona do dado. Ela não tem o poder de ficar de forma vitalícia com essa informação pessoal. Guarda essa informação. Bora lá. Outro ponto importante que os colaboradores precisam saber, e que aqui talvez seja o ponto que vai pegar para eles, é que eles poderão ser responsabilizados pela manipulação inadequada das informações pessoais, tá? Podendo levar desde uma advertência até uma demissão por justa causa, certo, gente? Porque, gente, é obrigação da empresa manipular de forma adequada e lícita as informações. Se houver a prova de que a manipulação pelo funcionário, pelo colaborador, ocorreu de forma ilícita, que ele compartilhou uma lista que ele tinha em seu poder, em razão do seu cargo, com um terceiro para fins que não aqueles designados lá na política de privacidade dele para a coleta daquele dado e a finalidade para a qual aquele dado foi coletado, isso é um tratamento ilícito. Então, se ele disponibilizou essas informações para um terceiro, que não a empresa controladora, ele está cometendo um ilícito e ele pode ser penalizado por isso, certo? O que eu sugiro, gente? Claro que aqui vocês vão formatar de acordo com o que vocês acreditam e de acordo com aquilo que vocês acham que vai fazer muito sentido para aquela empresa que vocês estão atendendo, tá? Eu trouxe aqui sugestões do que vocês podem fazer aí nos slides de vocês, tá? A empresa pode também, e isso é considerado lá também para fins de prestação de contas, tá? E além da prestação de contas, atende um outro princípio, que é o da transparência, que a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo em relação à implementação da lei, perfeito? Criar uma apresentação geral sobre o tema e enviar para todos os colaboradores por e-mail, para que eles recebam informações, não diria diárias assim, mas semanais, quinzenais, mensais, como vocês entenderem que vai atender melhor a necessidade daquela empresa. Fazer uma palestra com todas essas informações, né, utilizando uma linguagem simples e acessível a todas as áreas da empresa. Gente, sabe que uma vez me questionaram sobre isso, que eu não utilizava mais um vocabulário assim de advogado. Eu acho que assim, que a gente precisa se fazer entender. E como a gente está falando de empresa, a gente vai transitar por várias áreas com diferentes tipos de instruções. Então, a gente precisa ter essa leveza de transitar por todos os ambientes e se fazer entender em todos os ambientes, tá? Então, utilizem uma linguagem simples, uma linguagem que seja capaz de atingir, né, aquele público, de levar de forma leve esse conteúdo para esse público, tá? É minha sugestão aqui para vocês, porque realmente faz muita diferença. Vamos lá. O que eu trouxe aqui de dicas, tá, gente? Eu trouxe a dica número 1. Quando a gente for apresentar, e diz muito sobre isso que eu acabei de falar para vocês, quando a gente for apresentar a Lei Geral de Proteção de Dados, a minha sugestão é que vocês busquem também trazer para a realidade, né? Tragam exemplos do que já aconteceu, do que vem acontecendo, tragam referências lá do GDPR, busquem uma doutrina. Nossa, nós temos doutrinas nacionais fantásticas. Depois eu posso passar aqui para vocês Inclusive, quem me segue lá no Instagram já deve ter visto, eu tô sempre indicando o livro lá. Não apresentem a letra fria da lei, porque os 65 artigos da lei, gente, se a gente faz uma leitura assim superficial da lei, não nos diz muita coisa. Então, se não nos diz muita coisa daquilo que realmente faz sentido assim para a privacidade e proteção de dados, eu digo que não é que não nos diz muita coisa, nos diz muito, mas se a gente não souber interpretar da forma correta, ela não vai nos dizer nada, né? Então, assim, quando vocês forem tanto para os gestores quanto para os colaboradores, não levem só os artigos ali. Tragam exemplos, conversem, tá? Eu faço uma explanação de forma didática, enfim.
é a ideia que eu trago aqui para vocês e que faz muito sentido e traz bastante resultados positivos, tá? Elaborem atas de todas as atividades de conformidade realizadas, tá? Vocês fizeram uma palestra agora para o corpo funcional? Elaborem a ata, elaborem ali, peguem a assinatura de quem estava naquele dia ali. Por quê? Porque aí você já vai, esse funcionário não vai poder alegar que ele não sabia do que estavam tratando, por exemplo. Ele estava presente naquele dia ali, ele assinou a ata, ele está ciente de tudo que foi falado. Perfeito? Isso aqui tudo é prestação de contas, gente. E depois, vão colocando lá dentro da pastinha de vocês, tá? Vão colocando lá dentro da pastinha, porque se um dia a autoridade chegar naquela empresa, vocês vão poder provar ali tudo que foi feito. E uma coisa, gente, que eu sempre gosto de falar assim, e que eu acho que faz muito sentido, e não só na LGPD, em todas as nossas relações profissionais, interpessoais, enfim, é a gente agir de boa fé, né? A boa fé norteia as nossas relações, e ela foi trazida também para, lá na parte dos princípios da lei, ela traz que atenda a boa fé e os seguintes princípios, tá? Então, a boa fé, ela vai ser também muito importante e valorizada para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque se você demonstrar que pelo menos você teve a boa fé de tentar implementar de acordo com o regramento, que você deu o seu melhor, que você buscou de todas as formas, talvez tenha alguma coisa errada, talvez a gente deslize ali na escolha de uma base legal e isso já foi objeto de penalidade lá no GDPR, e talvez seja aqui no Brasil também. Mas a autoridade vai ver que você estava agindo de boa fé, que aquela empresa estava buscando. Então, gente, ajam de boa fé, tá? Façam sempre tudo de forma muito clara e transparente, porque isso lá no frigir dos ovos, aquilo ali, a boa fé vai fazer sentido e vai poder aí te ajudar de alguma forma se eventualmente houver um incidente, alguma coisa nesse sentido, certo? Vamos lá. A elaboração do documento é uma outra dica. E depois eu vou disponibilizar, vocês vão ver aqui. Algumas coisas eu pulei ali, mas eu trouxe o que é mais importante, tá? Além da ata, gente, vocês vão elaborar um documento falando tudo, desde a parte lá da autogestão. E lá vocês também vão elaborar essa ata, tá? Eles vão assinar dizendo que estão cientes ali, tudo certinho, tudo bonitinho, data tal, data local e o que foi explanado. Vocês vão fazer um relatório, tá? Dizendo que nessa data, no dia tal, nas dependências da empresa tal, a consultoria X trouxe a seguinte abordagem para os colaboradores em razão da implementação de uma nova cultura de privacidade e proteção de dados para fins de atendimento da LGPD, implementação do Programa de Governança e Privacidade e Proteção de Dados na referida empresa. Estiveram presentes nessa data, fulano de tal, e daí vocês vão colocar ali o nome, não precisa colocar o CPF, coloquem apenas o nome, eu sugiro que não coloque o CPF, se eventualmente for preciso depois, se consulta, né, a gente tem que sempre coletar o mínimo, isso também é um princípio, coletar o mínimo de informações, tá, para aquela finalidade, então, tendo o nome e assinatura, ótimo, tá, e vocês vão colocar onde, gente? Essa ata e esse documento ali com essas referências, tá? Aqui, ó, a nossa pastinha com os documentos que contenham assinaturas, tá? Esse é o nosso acervo documental. E numa eventual fiscalização da NPD, a gente tem que estar munido, né? A gente tem que ter com o que se defender. Então, vamos lá. Além disso, gente, uma outra sugestão. E olha o que eu falei, que muita coisa tava aqui no material e não vai estar no vídeo, outras coisas vão estar no vídeo e não tem no material. Essa dica que eu vou dar para vocês agora, para fins de prestação de conta, para fins de atendimento lá do princípio da prestação de contas ou accountability. Informem nos canais oficiais da empresa os primeiros passos para a implementação do programa de governança, tá? Isso é muito positivo. Façam um bannerzinho, escrevam, sei lá, a empresa tal está buscando a sua conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, se preocupa com a privacidade e proteção de dados dos titulares e por isso deu início ao seu programa na data tal,
vai escrevendo ali, faz um bannerzinho, outro dia coloca uma nota no site, nas redes sociais, enfim, Facebook, LinkedIn, Instagram, aonde for, aonde a empresa estiver presente, é importante que ela manifeste que ela deu início às suas atividades e que é uma preocupação diária a privacidade e a proteção de dados dos titulares, certo? Então essa é mais uma dica, não vai estar aqui no material, tá, gente? Anotem aí essa aí, porque essa não vai estar no material, lembrei agora, que é uma coisa que eu faço sempre. Então aqui, no meu materialzinho, vai ter aqui sobre o princípio da prestação de contas, que tá lá no artigo 6º, inciso 10º da nossa lei, tá? E eu trouxe aqui pra vocês, eu fui falando, mas ó, eu nem lembrava mais, tá, gente? Porque já faz algumas semanas que eu elaborei esse material aqui, eu nem lembrava mais que eu tinha colocado. Eu coloquei um modelo aqui pra vocês, tá? Ó, mais ou menos naquela linha que eu falei, nós da empresa tal nos preocupamos com a sua privacidade, temos total responsabilidade e transparência no tratamento de seus dados pessoais, por isso no dia tal, por meio da nossa assessoria jurídica, iniciamos as primeiras atividades relacionadas ao nosso programa de privacidade e proteção de dados, de governança em privacidade e proteção de dados, tá? A fim de trazer maior compreensão acerca do tema, disponibilizamos um treinamento online, uma palestra, enfim, um curso, e-mail, vocês que vão colocar aqui daí de que forma vocês estruturaram aí a disponibilização desse conteúdo, tá? Vocês vão mencionar ali toda a abordagem e colher as assinaturas de todos os presentes. Dica extra, apresentação do tema para os titulares. E eu vi essa semana, tá lá no meu Instagram, até vou mostrar aqui para vocês. Eu vi essa semana, acho que foi da Câmara do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, Câmara de Vereadores, que eles postaram lá uma cartilha para os titulares de dados. Eu achei fantástico aquilo, gente. Por quê? Porque o titular ele também precisa conhecer os seus direitos, né? Ele precisa compreender o que é a lei, por que a lei surgiu, quais são os seus direitos enquanto titular de dados. Então aqui eu trouxe isso aqui também. E o enfoque principal aqui dessa pauta é isso, tá? E de que forma a gente pode fazer isso? Pode direcionar uma news para nossa base de e-mails, pode fazer uma cartilha, um PDFzinho, colocar lá no rodapé do nosso site, pode fazer uma animação falando ali dos direitos dos titulares, tá? Então tudo isso são dicas que eu tô dando aqui para vocês e que vão fazer muito sentido nesse primeiro momento aí da adequação na prática da empresa, tá? Bom, gente, e aqui na prática, o que a empresa pode fazer em relação a essa informação para os titulares de dados? A minha sugestão aqui, criar um material didático, como eu falei, colocar no blog e também pode fixar lá nas dependências da empresa. Chega um titular lá, uma loja, tá? Uma loja, sei lá, supermercado. Vai estar lá. Hoje, sabe o que me chamou a atenção? Hoje eu fui no cartório de registro de imóveis. Eu fui hoje, à tarde, e eu fiquei procurando lá nos murais algo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque empresa privada por delegação do ente público, né, para tratar dados pessoais, que é o cartório de registro de imóveis, né, e eu não achei nenhuma referência sobre a lei. E aí eu fiquei pensando, tá faltando compliance aqui. A gente vai começar, depois que a gente começa a trabalhar com LGPD, a gente começa a ter esse olhar crítico, assim, né? E começa a perceber que algumas empresas têm preocupação, outras não, umas mais, outras menos. Mas é isso, a gente que tem que também trabalhar aí, né, com esse papel de conscientização, né, de levar a informação. E é o que estamos fazendo. Eu conto com vocês. Bom, gente, eu trouxe também um modelo aqui como bônus extra, que é aquela... para atender também o accountability ali, né, a prestação de contas, que é o que vocês podem elaborar lá para depois todo mundo assinar no final, tá? Tá aqui tudo certinho, trouxe o exemplo, vocês podem inclusive copiar depois, tá? Esse meu exemplo. Vamos lá, vocês não vão acreditar. Não, tome mais uma água agora, porque a gente vai ter que ir um pouquinho mais. Porque a aula que eu achei que era amanhã, então, gente, é porque amanhã tem muito conteúdo, muita prática. Amanhã
Amanhã vou pedir para vocês, inclusive, fazerem um cafezinho para vocês aí, porque a gente vai se estender um pouquinho mais, tá? Acho que amanhã só a água não vai ser suficiente, a gente vai precisar de um up, tá? Porque vocês sabem que a implementação na prática, ela é minuciosa e ela é extensa. Por que eu falei para vocês lá que no mínimo um ano uma empresa pequena? Porque é bastante coisa para fazer, tá? A gente vai falar, gente, sobre a criação do comitê multidisciplinar, que é o comitê onde a gente vai identificar quem serão os responsáveis pela realização de cada atividade, quais serão as responsabilidades e atribuições de cada um deles. Já tomaram a água de vocês? Bora lá! Eu não sei se vocês tomam energético. Eu não posso tomar energético. Se vocês tomam e faz bem pra vocês, boa. Eu tenho que ficar só na água. O energético me deixa depois acelerado. Eu não consigo nunca mais dormir. Vou longe daí. Sabe que por mim eu fico aqui, né? Se vocês estiverem aí, se tiver todo mundo me assistindo, a gente vai indo. A gente vai indo porque, olha, tem bastante coisa ainda. Deixa eu até ver aqui onde a gente já tá. Ai, gente, ótimo. Essa é a parte final, tá? Dessa primeira aula. Fiquem aí, porque essa parte é muito interessante e muito importante. Porque vocês vão ter que criar uma tabela, tá? Já mentalizem aí, vocês vão ter que criar uma tabela com o nome de cada profissional, com a atribuição daquele profissional, quais são as responsabilidades daquele profissional, quais são as consequências do não cumprimento da atividade por aquele profissional. Bora? O que é o comitê, então, gente? Nada mais é do que um grupo, né? O estabelecimento, a formatação, a criação de um grupo de colaboradores, não só colaboradores, porque aqui a gente vai ter o consultor, que não é um colaborador, né? Que é um contratado externo. Muito provavelmente, se a empresa é pequena, ela não vai ter uma área de TI, ela não vai ter uma área própria de segurança da informação, então todos esses serão externos, tá? Mas a grande maioria será do corpo funcional interno. Então aqui a gente vai estabelecer, né, quem deverá compor esse corpo funcional, esse comitê multidisciplinar provisório, e aqui a gente faz um reforço do multidisciplinar, porque só advogado sozinho não implementa a lei, só TI sozinho não implementa a lei e só segurança sozinho não implementa a lei. A gente precisa, é engraçado, porque eu já postei sobre isso também, cada um no seu quadrado, não é aquela música cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, mas atuando juntos, porque sozinho, gente, não vai dar. Sozinho não vai dar, porque é muita especificidade técnica que a lei exige e que o advogado não consegue atender. Eu, pelo menos, não consigo. Se você, advogado, consegue, depois me conta aqui nos comentários também, porque até hoje, todos os programas em que eu trabalhei, eu tive que trabalhar em parceria com esses outros colegas profissionais, certo? Então, vamos lá. Um comitê mínimo, pra mim, tá? O que eu acho que funciona pra mim, que talvez vá funcionar para você e tudo certo se tiver mais alguma área que você queira incluir ou excluir, tá? Área jurídica, porque quem que vai editar contrato? Quem que vai fazer política de cookie? Quem que vai fazer política de cookie tu vai fazer em parceria com o teu amigo da TI, o teu colega da TI, tá? Da TI da segurança, muitas questões técnicas e de segurança que a gente vai ter que provar que a gente está implementando, que está executando dentro desse programa, que vão constar lá na política, são esses dois profissionais que vão disponibilizar essas informações para vocês. O advogado vai editar, mas muitas informações vêm de lá. A política de cookie não nasceu simplesmente da minha cabeça. Ela tem que refletir o que está lá instalado no plugin, lá no site do nosso cliente. E quem que vai passar essas informações? A TI, tá? E o advogado vai o quê? Vai fazer um compilado dessas informações e vai transformar numa política efetiva de cookies. Termo de uso, advogado, tá? Então, assim, depois vocês vão ver ali, eu vou mostrar pra vocês que esse time ele tem que estar muito conectado, porque um depende do outro, tá? Um vai depender do outro. Então, vamos lá. TI, jurídico, segurança da informação, compliance, RH. A gente pode colocar como parte do time também a gerência, né? Porque vai ser a liderança, gente, muito provavelmente vai ser pelo consultor, mas o consultor ele precisa ter o aval de alguém dentro da empresa. Então é importante que a gente coloque um líder, eleja um líder de projeto, como eu falei para vocês lá no início, tá? Então aqui, o DPO, tá? O time de marketing também é importante.
Então, assim, como que a gente vai estruturar esse comitê? A gente vai identificar quem são esses colaboradores e de que forma eles vão poder contribuir com o andamento do programa. Vai colocar lá o nome, a função, um resumo das atribuições e qualquer outra informação adicional que vocês queiram colocar ali. Se vai ter alguma consequência pelo não cumprimento, daí vocês podem estabelecer isso lá junto em parceria com o líder do projeto, para que esse programa realmente ande, né? E para que ele seja efetivo lá no final das contas, tá? Então aqui, criou a tua tabelinha aí? Quem já tá com o computador, quem tá com o computador junto, já pode ir criando, né, gente? Ó, coloca ali o nome, a área, a função, atribuições, responsabilidades, consequências do não cumprimento, tá? E a gente tem que levar a sério isso aqui, por quê? Porque aqui, ó, eu sempre falo assim, a gente pode, num primeiro momento, eleger um comitê provisório. E aí a gente faz a primeira reunião e a gente já vai sentindo como que desenrolam as atividades ali dentro daquele comitê. Qual é o nível de comprometimento desse comitê em relação à realização de todas as atividades que a gente precisa executar dentro do programa, tá? Então aqui. Depois, se você sentiu ali naquele comitê inicial, né, que você sentiu o comprometimento desses profissionais, a gente já pode estruturar daí o comitê multidisciplinar definitivo. Quem não jantou deve estar com fome, né, gente? Me estendi bastante, mas é porque a gente tem bastante conteúdo e serão 3 dias intensos, gente. Amanhã a gente vai falar, já vou falar ali pra vocês, acho que tá ali no finalzinho, mas amanhã a gente vai aprender a fazer LIA, a gente vai aprender a fazer DPIA, a gente vai compreender quando que a gente precisa elaborar esses documentos, a gente vai falar de mapeamento de dados, a gente vai fazer mapeamentos de dados, eu vou passar questionamentos para vocês assim, ó, é muita coisa mesmo, e eu estou super empolgada porque eu amo falar de Lei Geral de Proteção de Dados, amo, de verdade, assim, é uma coisa que realmente me faz muito feliz. Então vamos lá. Aqui, ó, em relação à estruturação do comitê multidisciplinar definitivo, tá? A gente vai ter que abordar questões relacionadas ao apoio e à organização de todas as tarefas, tá? Então, vai ser o comitê com o qual o consultor vai se reunir, que ele faz parte, né? Para deliberar acerca das atividades que precisam ser desenvolvidas, os prazos, o cumprimento dos prazos, enfim, tá? Aqui, gente, nessa fase, a gente vai definir, além de definir, a gente vai reiterar as posturas lá daquela fase de conscientização que a gente passou, que foi o passo anterior, da autogestão, colaboradores e titulares de dados. Aqui a gente vai, né, trazer de novo essas considerações e reforçar a necessidade da implementação dessa nova cultura dentro da empresa. Vamos lá. Depois que a gente faz a primeira reunião com o comitê definitivo, aí aqui a minha sugestão é que a gente já comece a estabelecer ali as atividades do plano de adequação. A parte de conscientização já faz parte do plano de adequação, tá? E a estruturação do comitê também é uma atividade. Lembra que eu falei para vocês que são pequenas atividades dentro, são pequenos projetos dentro de um plano, tá? Então aqui, isso aqui tudo depois, lá no final, quando a gente for começar a estruturar o programa de governança, que é a execução dessas medidas aqui, a gente vai ter que informar o que foi feito em cada fase. Notado? Vocês estão vendo como tudo se encaixa perfeitamente, gente? Como é um quebra-cabeças, mas é um quebra-cabeças que faz muito sentido? Porque assim, não existe pular fase. Se você pular uma fase, pular uma etapa aqui, vai faltar informação ali na frente, tá? Acredite em mim. Então é isso, gente. Aqui a gente vai reforçar a questão de organização, o apoio da autogestão, as atribuições, as responsabilidades e os prazos. Gente, aqui eu negritei os prazos, por quê? Porque se a gente não cumprir os prazos, o programa nunca vai chegar ao fim e a empresa nunca vai estar em conformidade completamente, tá? Então vamos lá. Como a gente vai definir as atribuições e responsabilidades dos membros do comitê? Uma pessoa muito importante, uma figura muito importante que faz parte ali do comitê é o DPO, tá? O DPO, inclusive, nesse primeiro momento, se a gente já puder designar esse DPO e criar ali o contrato dele de nomeação, é parte fundamental, gente. É uma exigência da lei, tá? As empresas
As empresas de pequeno porte, a depender, e aí a gente vai ter que fazer sempre um parênteses também sobre isso, tá? Quando a gente tá falando de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não tá falando do tamanho da empresa pelo número de funcionários, tá? É pelo fluxo de informações. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma denominada pequena empresa lá na garagem, né? Nos fundos da casa de alguém, uma startup, por exemplo, que manipula muitos dados. E aí o que ela é? Para fins de LGPD, uma empresa que manipula muitas informações pessoais. Então, uma empresa grande, né? Em volume de operações, ela é uma empresa grande, tá? Então, quando a gente transaciona, quando a gente manipula, quando a gente opera com muitos dados pessoais e que existe um risco um pouco aumentado para um eventual incidente de segurança, é importante que se tenha atenção a isso, e aí é importante o olhar de um DPO, tá? Então, assim, há algumas especificidades em relação à nomeação do DPO, mas eu sugiro que seja nomeada. E aqui eu vou fazer outro parênteses para vocês, lá da parte da parte teórica, tá? O DPO, eu sou DPO das nossas empresas, tá? Sou a própria advogada, a própria consultora, sócia da empresa e DPO. Por quê, gente? Porque ninguém no mundo entende mais das operações de tratamento de dados do que eu. Aqui. Por quê? Porque eu sei por onde o dado entra, onde o dado transita, de que forma ele, para qual finalidade a gente utiliza ele. Então, assim, não adianta a gente pensar num DPO como uma pessoa que não compreende todo o arcabouço de operações da empresa. Porque o que acontece? Lá no final, no fim das contas, a autoridade, quando ela houver necessidade de fazer uma fiscalização na empresa, quem ela vai se direcionar, gente? Ao DPO. Então, o DPO ele precisa compreender todo o fluxo de dados da empresa. Tem uma parte na lei que fala sobre autonomia e sobre outras questões, outras que não aconselham, mas também não proíbem que o DPO seja um DPO interno, tá? Eu sempre aconselho que seja um DPO interno. Por quê? Porque ele compreende tudo sobre as operações daquela empresa, tá? A gente pode tratar isso lá na parte teórica, mas eu faço sempre esse parênteses, tá? Porque a gente tem que trabalhar também com a realidade financeira da empresa, tá? A gente sabe que o cargo de DPO é um cargo super valorizado e que algumas empresas não teriam condições de nomear um DPO externo, tá? Então, se a gente dispõe de um profissional ali que compreende todo o fluxo, que compreende todas as operações, pode nomear ele mesmo, tá? Nomeia ele mesmo e depois o que a gente pode fazer para validar isso? Anota a dica. Isso aqui não tá no material, tá, gente? Não tá no material, mas eu vou passar para vocês. Para validar, porque assim, não pode o DPO ele mesmo fazer a auditoria daquilo que ele ajuda a implementar, né? A auditoria tem que ser o quê? Externa. Tá? Então, para validar esse programa, sabe que uma curiosidade, gente, vocês viram que saiu agora, né? Já tá tramitando há algum tempo a lei de proteção de dados lá dos Estados Unidos. E aí, lá nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, eles têm um órgão de fiscalização, querem ter um órgão de fiscalização que vai validar aquele programa, né? Aqui é só no caso de uma eventual fiscalização, mas lá tem que passar por uma validação. Aqui eu sempre sugiro uma auditoria externa, né? Alguém que possa revisar os processos, que possa verificar se de fato está sendo implementado de acordo com os requisitos da lei, certo? Vamos lá, que senão vocês vão querer, amanhã vocês não vão aparecer aqui, né? Não façam isso comigo, porque tem tanto conteúdo, gente, tanto conteúdo legal. Tanta coisa que eu queria ter aprendido antes, bem antes, quando eu comecei. Vamos lá. A gente vai colocar aqui, então, lá naquela tabelinha, tá? Apoio, organização, atribuições e responsabilidades. O apoio incondicional da diretoria no plano, a responsabilidade do controlador, a responsabilidade do operador, a responsabilidade do DPO, colaboradores e responsabilidade especial da área de TI e segurança, tá? Depois a gente vai delimitar ali as responsabilidades do jurídico, suas atribuições após o mapeamento e classificação de dados. Por quê, gente? Porque tem algumas atividades que são iniciais, que a gente já identifica logo de cara, não, a empresa, a primeira coisa que a empresa precisa, depois que a gente levantar as informações iniciais, estabelecer
editar ou criar uma política de privacidade que reflita as operações que ela realiza. A gente precisa editar os termos de uso. Então, logo após o mapeamento, o advogado já pode começar a se movimentar nesse sentido, tá? Além, né, daquelas questões outras ali, de todos os materiais que ele já pode elaborar e ajudando aí dentro do programa, tá? Depois, gente, além do jurídico, as atribuições, enfim, a classificação dos dados ali depois do mapeamento, a edição desses documentos que eu falei para vocês, vem a responsabilidade especial da área de segurança de informação, a fim de assegurar que todas essas informações da empresa estejam em ambiente seguro, tá? Aqui, a gente vai aprender agora, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, tá? Eu trouxe só sobre o jurídico aqui, porque como eu falei, né, é a parte que me cabe, é a parte que eu trabalho, então assim, além de todo o olhar atento, né, da consultoria como advogado, a gente tem algumas atividades bem específicas dentro do programa e que a gente precisa atender de forma urgente, tá? Eu vou trazer aqui, lá na tabelinha, você vai colocar as responsabilidades do jurídico, eu vou começar. Depois, claro, vocês vão estabelecer ali quais são as responsabilidades de cada área, tá? Mas eu vou trazer aqui a minha área. Nesse caso, gente, em relação ao jurídico, caberá inicialmente a execução das seguintes medidas como responsabilidades exclusivas do jurídico, tá? A verificação quanto ao atendimento dos princípios elencados na lei. E não é atender um princípio, gente. Os 10 princípios elencados na lei, tá? Não é só a boa-fé, enfim, a boa-fé e os seguintes princípios, tá? A definição das bases legais, isso aqui é muito importante, gente, muito, 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 muito importante mesmo, porque lá no GDPR houve, já coloquem no Google depois aí, eu agora aqui não tenho nada que eu lembre onde está, mas lá no GDPR houve sanções aplicadas às empresas em razão da escolha equivocada das bases legais. E eu coloquei esses dias lá, por isso que eu falei que vocês têm que me seguir no Instagram, porque muita coisa que acontece no dia a dia, eu vou colocando lá. Então, assim, eu fui matricular meu filho na escola e me pediram consentimento para utilizar os meus dados pessoais para gerar um boleto. E aí, o que vocês me dizem? Precisa de consentimento para isso, gente? Não precisa. Não precisa por quê? Por execução de contrato. Se eu não fornecer as minhas informações pessoais, eles não conseguem gerar o boleto. Se eles não conseguem gerar o boleto, o que não acontece? Eu não consigo pagar o boleto. Se eu não pagar o boleto, eu não consigo deixar a criança ir pro inglês, tá? Então é isso. A gente tem que ter um olhar atento em relação às bases legais e entender que consentimento não é para tudo, tá? A gente precisa compreender qual é o contexto daquele tratamento para então definir a base legal apropriada para a legitimação daquele tratamento de dados. Perfeito? As justificativas regulatórias, gente, quem vai fazer esse levantamento é o advogado, porque quem conhece mais leis do que o advogado? Mas assim, gente, não fiquem se punindo, você, colega advogado, não fique se punindo se você não lembrar de imediato uma lei. O que acontece? Eu trabalho exclusivamente com direito digital, compliance e lei geral de proteção de dados. Então, eu não domino trabalhista, eu não domino criminal. Então, assim, não tem como a gente, consultor, de imediato chegar na primeira reunião já sabendo, né, sem saber direito qual é a atividade que a empresa realiza, quais os regulamentos aos quais ela se submete. Então, assim, a gente vai fazer uma pesquisa, né, a gente vai buscar, então, esses regulamentos, essas leis, esses decretos, enfim, para a gente poder trazer a melhor solução e validar esse tratamento da melhor forma possível, desde a coleta até o descarte, tá? Então, assim, eu trago, acho que eu tenho até um material que eu disponibilizo os principais regulamentos, acho que eu tenho sim, vou ver se tem. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha, a gente vai todos os dias procurando e pesquisando e trazendo para a realidade dessa empresa que nós estamos atendendo, certo? Não fiquem se punindo se vocês não lembrarem dos regulamentos de imediato. Aqui, gente, depois da criação e dessa primeira etapa ali em que a gente vai definir as atribuições e responsabilidades, a gente vai iniciar a revisão dos documentos, tá? Então, foi o que eu falei para vocês aqui. O que o advogado vai fazer? Revisão, criação ou edição de política de privacidade, políticas internas. Eu sempre penso assim que a gente tem que fazer o que é mais urgente, tá? O que é urgente agora se a empresa que eu atendo já tem um site, tem um e-commerce, enfim. É a edição da política de privacidade. É chamar o nosso TI, o nosso parceiro da TI, e colocar um plugin lá de cookies.
elaborar a política de cookies, colocar os termos de uso, informar o titular de dados que acessa aquela plataforma o que tá acontecendo, né? Então, assim, além dos termos de uso, revisão dos contratos de confidencialidade com os funcionários, isso é parte muito importante, gente. Revisão de minutas e contratos com os clientes, revisão de contratos com os fornecedores, edição, criação de DPA, tá? Revisão dos contratos com os parceiros de negócios. Por quê? Porque na maioria das vezes os parceiros de negócios estão na condição de operadores. E a gente precisa estabelecer regras claras com os operadores, tá? Revisão e edição de políticas internas. Acho que isso aqui eu já tinha colocado, vou até tirar aqui, ó. Revisão e edição de demais documentos que sejam necessários aí à conformidade da empresa, tá? Gestão de compliance com parceiros, dentre outros necessários à empresa. E aqui eu trouxe um bônus para vocês. Estamos nos aproximando do final, gente. Eu confesso para vocês que tinha tanta coisa ainda que dava pra gente fazer, assim, uns parênteses, né? E trazer essas informações, porque ali, no campo de batalha mesmo, essas informações fazem uma diferença pra nós. Vocês vão ver depois. E depois vocês me contem, tá? Vocês não vão fazer as 3 aulas aqui e sumir. Quero que vocês interajam, que vocês me mandem ali o que vocês... Quais são as dores que vocês continuam sentindo, enfim, tá? Porque, como eu falei, as principais dúvidas, elas só vão surgir no momento em que a gente estiver ali com a mão na massa, tá? O que eu trouxe de bônus aqui pra vocês, gente? Eu trouxe deixa eu ver. Eu trouxe o modelo, um roteiro aqui pra criação do contrato de nomeação do DPO, termo de nomeação de DPO, tá? Eu trouxe aqui pra vocês também todas as funções do DPO. Se tem um cargo que o pessoal tem procurado muito, né, é exclusivamente de DPO, tá? Eu não vou ler pra vocês aqui, até porque vocês já estão super cansados e eu vou disponibilizar o material. Vou disponibilizar, eu não sei se eu vou disponibilizar agora, eu vou ver aqui com o pessoal se já dá pra gente disparar. E aí eu mando em massa pra vocês aqui esse material. Mas assim, tem muitas atribuições aqui, responsabilidades do DPO. E depois aqui embaixo, eu vou trazer para vocês quais são, de que forma a gente vai criar esse documento aí, tá? O que vocês têm que colocar lá no termo de nomeação do DPO de vocês? Nome da empresa e qualificação completa. O nome do DPO, tá? A qualificação completa dele, telefone e e-mail para contato, menção acerca das atribuições e responsabilidades, local e data. Mas isso aqui vai estar lá no material, vocês não precisam nem anotar, tá? Nem as atribuições, nem as responsabilidades, porque tá tudo ali, ó. Muita coisa. São 30 páginas, gente, de conteúdo, assim, ó, bem estruturadinho aqui para vocês. E aí, gente, o que é importante? Lá na política de privacidade, vocês têm que colocar o nome do DPO. Mais importante que isso, coloquem a minha sugestão. Até tem que olhar que esses meus sites estão dessa forma que eu tô falando pra vocês, mas eu vi essa semana, achei o máximo, e a gente tá sempre aprendendo, né? A gente tá sempre aprendendo. Eu colocava na política de privacidade, eu acho que no rodapé, mas tem um campinho ali só relacionado a LGPD que eu acho interessante colocar o nome do DPO e o contato imediato dele, o e-mail dele, tá? Por quê? Porque as reclamações vão ser direcionadas para esse profissional, a NPD vai se comunicar com esse profissional, então quando tiver alguma solicitação de titular de dados, é com esse profissional que esse titular vai conversar, tá? E agora, vamos tomar mais uma aguinha que a gente já tá no final, eu já vou me despedindo de vocês, tá? Aproveito para agradecer a presença de todo mundo, falar que não tem outra forma de implementar a lei se não for com esse olhar atento, com esse olhar minucioso e compreendendo o contexto do tratamento das operações de tratamento de dados, tá? Então, eu vou contar pra vocês aqui o que a gente vai estudar amanhã, tá? Não se preocupem, não se detenham muito, assim, anotem aquilo que eu digo pra vocês aqui, não vai estar no material, vai estar só no vídeo, tá? E o vídeo não vai ficar por muito tempo também. Então, se vocês não conseguirem assistir tudo hoje, enfim, assistam amanhã de manhã, ou enfim,
mas aproveitem as informações do vídeo porque realmente tem coisas que vem surgindo aqui conforme a gente vai conversando e que eu acabo falando somente no vídeo. Gente, a gente já passa tranquilamente de 2 horas de aula, tá? 2 horas de puro conteúdo prático e amanhã, gente, se hoje eu fiz abordagem teórica, amanhã vocês se preparem porque amanhã não tem. Amanhã é só prática mesmo, mais do que foi hoje. Vou só dar um spoiler para vocês aqui do que a gente vai falar amanhã. Do assessment, que serve também pra gente fazer o comparativo lá depois da prestação de contas e pra gente identificar o nível de maturidade da empresa. Mapeamento de dados, que é uma dor para muitos profissionais compreender quais os questionamentos são necessários para a gente poder ter um programa efetivo. A gente vai falar do mapa de fluxo de dados, que é a elaboração desse mapa é super importante para a gente compreender por onde o dado transita. Gap Analysis, que é onde a gente vai compreender quais são as lacunas, mas a gente não vai só falar sobre eles. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz esses documentos, quais os questionamentos precisam conter nesses documentos, de que forma a gente estrutura esses documentos, certo? A gente vai compreender quando a gente precisa elaborar cada documento desse, quais são as peculiaridades, as especificidades, as particularidades de cada um desses documentos, para que a gente tenha um programa realmente efetivo que reflita as operações da empresa. A gente nunca pode esquecer isso. Vocês vão sonhar com isso hoje, né? Ai, que reflita as operações de tratamento de dados pessoais que a empresa realiza. Mas é verdade, gente, não tem outra forma. LIA, gente. LIA. Como é que a gente elabora um LIA e quando que a gente vai precisar obrigatoriamente elaborar? Já vou dar um spoiler. Quando a gente utilizar a base legal do legítimo interesse, que é uma base que vai ser muito utilizada e que faz muito, muito, muito sentido dentro da legislação, a gente vai ter que elaborar um LIA, tá? E eu vou ensinar para vocês, vou falar de todas as fases e a gente vai estruturar juntos ali um LIA. O DPIA, que é o relatório de impacto, tá? Também a gente vai falar muito sobre esse documento. Então, assim, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São mais 7 passos, tá? Para a implementação de um programa efetivo na prática. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e dizer que amanhã, às 20 horas, quarta-feira, às 20 horas, eu espero vocês aqui para a nossa segunda aula da nossa Semana da LGPD na Prática, tá? Então, queria dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui e que tenho certeza que vocês vão sair daqui completamente seguros para atender qualquer empresa, independentemente do porte ou segmento, tá bom? Um beijo e até amanhã!